Hoje vou contar relatos de pessoas que fizeram pacto com o diabo. Se você gosta desse tema, já deixe um like e se inscreva no canal Narrativas de Terror, ative o sininho de notificações e escreva nos comentários a que horas você está assistindo este vídeo. Sempre fui uma pessoa muito introvertida e tímida, e nunca tive um relacionamento sério ou uma amizade verdadeira, porque meu pai sempre foi muito agressivo. Era tão severo que ultrapassava os limites. Me quebrava no pau até que eu completasse 18 anos. Era daqueles que quebravam qualquer objeto que estivesse à frente. Meu nome é Tatiane e vivo em Nova Holanda, no Rio de Janeiro. Nasci e cresci nesta região, e não vejo problema em revelar meu nome e onde moro. Assim, não é necessário que a equipe do canal altere o nome, pois dou minha permissão. Peço a vocês inscritos do canal que ouçam o meu relato e, se alguém souber ou puder me ajudar, deixe um comentário, pois estarei lendo todos. Vou perguntar algo muito importante, mas só fará sentido depois que ouvirem ao menos uma parte da minha história. Meu relato deve começar falando sobre algo muito comum no mundo, e especialmente no Brasil. Meu pai agredia tanto a mim quanto a minha mãe por qualquer motivo. Bastava um sopro de vento para ele descarregar sua fúria em nós. Isso me gerou muita tristeza e raiva ao longo da minha vida. Às vezes pensava que talvez, se eu tivesse um irmão, meu pai não seria assim conosco. Na verdade, não o considero meu pai. Apesar de ser mais velho e da sua situação atual, ainda é um monstro para mim. A última vez que me bateu, eu já era maior de idade e, como não suportava mais, saí de casa para viver em um quarto nos fundos da casa de uma prima. Foi difícil deixar minha mãe lá. Não fui uma filha desnaturada, por isso liguei várias vezes, mas ela simplesmente não quis ir embora por se preocupar com o que os outros diriam. No dia seguinte, já na minha nova casa, fui procurar trabalho para me sustentar e começar a comprar móveis, pois na minha casa só havia uma cama, um pequeno fogão de 2 bocas e minha mesinha de cabeceira junto com um antigo congelador. Por sorte, consegui um emprego naquela mesma semana em que saí de casa. Comecei a fazer parte de uma equipe de limpeza de uma galeria comercial. O lugar era composto por 3 andares cheios de cafeterias, lojas, restaurantes e muitos outros espaços. Lá, via os mais variados tipos de pessoas. Era algo muito interessante, com muitas culturas, religiões e gostos diferentes. No segundo mês de trabalho, cheguei pela manhã em mais um dia normal. Comecei fazendo minhas atividades iniciais, trocando os sacos de lixo e perfumando os banheiros que já havia limpado na noite anterior. Por volta das 11 horas, fui fazer minha primeira coleta de lixo nos sanitários e, ao retirar o lixo, encontrei um livro de capa preta. Na capa havia letras bordadas com fio dourado e o que estava escrito era São Cipriano. A capa também tinha outros detalhes, todos feitos com fio dourado. Apesar de não ter ideia do que se tratava, aquilo chamou minha atenção imediatamente porque na capa também havia a imagem de uma cabra negra. Peguei o livro e o abri. Comecei a folheá-lo rapidamente e vi que falava sobre pactos com o diabo. Algo assim assusta, mas ao mesmo tempo me deixou curiosa. Logo notei que alguém vinha pelo corredor. Era meu chefe. Guardei rapidamente o livro e, desde então, não pude voltar a lê-lo porque sempre havia gente perto de mim. Então decidi guardá-lo no meu armário e, ao final do turno, o levaria para casa. Nunca fui de nenhuma religião justamente porque meu pai dizia ter uma fé inabalável. Acho que desenvolvi algum trauma porque estava certa de que isso não coincidia com a forma como vivia um homem que dizia ser da igreja e temer a Deus e fazia o que fazia conosco. Sinceramente, não fazia sentido. Desenvolvi certo desdém pelas igrejas e religiões. De alguma forma, aquele livro chamava minha atenção. Sabem, passei o dia todo ansiosa para poder lê-lo com calma e completamente. Parecia que havia algo dentro de mim que precisava ler aquele livro. Quando finalmente cheguei em casa, tomei banho, jantei e me sentei na cama com o livro nas mãos. Mas antes de abri-lo, senti algo estranho, como se alguém estivesse me observando. Olhei para a janela e não havia ninguém, mas essa sensação não desaparecia. Pensei que talvez fosse apenas minha imaginação, porque sabia que ia ler algo relacionado ao diabo e isso poderia estar influenciando meu psicológico. Comecei a ler e não parei até a madrugada.
Li de ponta a ponta e, ao terminar, senti como se um peso tivesse saído do meu corpo, como se algo que me oprimia tivesse desaparecido. Não sei como explicar, mas foi uma sensação de libertação. Agora vamos ao que realmente importa e o motivo pelo qual decidi enviar minha história a este canal. Entre muitas coisas que li naquele livro, havia um capítulo que explicava como fazer um pacto com o diabo e, em um momento de desespero e com a influência de tudo o que havia lido, decidi tentar. Sim, fiz um pacto com o diabo. Quer me julgar nos comentários? Fique à vontade. Como fazer um pacto com o diabo? Em um momento de desespero e sob a influência de tudo o que eu tinha lido, eu decidi tentar. Sei que muitos não acreditarão ou pensarão que estou louca, mas é a verdade. Pedi 3 coisas. Primeiro, que meu pai pagasse por todo o mal que nos fez a mim e a minha mãe. Segundo, ter sucesso na vida, no sentido de não passar necessidades, ter um bom trabalho, uma casa própria. E terceiro, encontrar alguém que me amasse de verdade, que fosse meu companheiro de vida. Para realizar o pacto, segui todos os passos indicados no livro e depois de fazê-lo me senti muito mal física e mentalmente. Tive febre durante 3 dias, dores no corpo que não conseguia explicar e pesadelos constantes. Mas depois de uma semana as coisas começaram a mudar. Meu pai foi diagnosticado com uma doença muito rara, algo que nem os médicos podiam explicar como ele havia adquirido. Era uma doença que o deixava imobilizado, sem poder se mover ou falar, mas consciente de tudo ao seu redor. Foi como se ele estivesse preso em seu próprio corpo. Minha mãe, ao vê-lo nesse estado, decidiu cuidar dele. Ela disse que, apesar de todo o mal que ele nos havia feito, não podia deixá-lo naquele estado sem ajuda. E assim, de alguma maneira, minha mãe encontrou sua paz cuidando dele até o fim de seus dias. Quanto a mim, depois de 2 meses recebi uma proposta de trabalho em uma empresa muito grande, com um salário que nunca imaginei que poderia ganhar. Com esse dinheiro, pude comprar minha casa própria e ajudar minha mãe com as despesas médicas do meu pai. E sobre o amor, conheci alguém especial, um homem que me amava e me respeitava, algo que nunca tinha experimentado antes. Tudo o que pedi se tornou realidade, mas a um preço muito alto. Desde que fiz o pacto, não tenho paz. Sinto que algo me segue constantemente, como se estivesse esperando o momento para cobrar o que pedi. Vivo com medo e ansiedade, e sei que mais cedo ou mais tarde terei que pagar o preço pelo que pedi. Por isso estou aqui, compartilhando minha história. Quero advertir a todos que não cometam o mesmo erro que eu. Não importa o quão desesperada esteja a sua situação, buscar ajuda no mal só trará mais escuridão para a sua vida. Agora, minha pergunta para vocês é: há alguma forma de desfazer um pacto com o diabo? Alguém sabe como posso me libertar deste tormento? Por favor, se alguém tiver alguma informação ou conselho, deixe nos comentários. Preciso de toda a ajuda que puder obter. Obrigado por ouvir minha história. Meu nome é Cleusa, tenho 40 anos e vou contar tudo o que passei depois de fazer um pacto com uma entidade maligna. Estava no auge dos meus 25 anos e minha vida estava de cabeça para baixo. Estava no penúltimo semestre da faculdade, tinha acabado de ser demitida do meu trabalho, o aluguel e as contas de água e luz estavam atrasados e eu não tinha dinheiro para pagar a matrícula da facu. Para piorar, descobri uma traição do meu noivo. Estávamos juntos há 6 anos e, mesmo assim, ele teve a coragem de me trair. Não tinha família por perto, pois todos viviam na minha cidade natal ou nos arredores. Naquele momento, tinha poucos amigos na capital e não socializava muito porque meu noivo era muito ciumento e possessivo. Como não tinha a quem recorrer, depois que meu relacionamento terminou, pedi dinheiro emprestado a uma amiga para poder me virar naquele mês. Passei os dias seguintes procurando trabalho por toda a cidade e nem sequer consegui um emprego temporário. Estava desesperada e sem saber o que fazer. Perdi muito peso naquela época e meu semblante estava muito abatido. Além disso, comecei a tirar notas ruins, pois não conseguia me concentrar em nada. Como minha amiga precisava do dinheiro que me emprestou e eu estava com matrícula da facu atrasada, acabei trancando a faculdade. E não tive outra opção a não ser recorrer a um agiota. Peguei uma quantia suficiente para colocar as contas em dia e comprar alimentos para sobreviver pelos próximos 2 meses.
No início, pensei que tinha sido uma boa ideia, mas depois de pegar aquele dinheiro, me desesperei ainda mais para encontrar um trabalho. Não gostava nem de imaginar o que seria de mim se não pudesse pagar o agiota na data combinada. Depois de muito esforço, consegui um trabalho temporário em um estabelecimento que era metade livraria e metade cafeteria. Cobriria a licença maternidade de um funcionário. Só fiquei 4 meses lá e, além do trabalho ser muito duro, o salário era uma miséria comparada às dívidas que eu tinha que pagar. Apesar de todas as despesas que já tinha, agora também tinha a parcela e os juros do empréstimo. Passava mais tempo na livraria, limpando, organizando o estoque e carregando caixas de livros muito pesadas de cima para baixo. Quando não tinha aulas, fazia horas extras na cafeteria. O estabelecimento estava sempre cheio e vinham pessoas de diferentes idades e estilos. Como sou muito observadora, notei que uma mulher com trajes muito peculiares ia lá com bastante frequência. Toda semana ela aparecia no lugar com diferentes acompanhantes, sempre vestindo saias e brincos extravagantes, como aquelas roupas que os ciganos usam. Um dia a vi com um baralho de cartas espalhadas sobre a mesa enquanto eu estava trabalhando. Me aproximei para perguntar se ela queria algo para comer ou beber. Ela só pediu um café. Não pude resistir à minha curiosidade e dei uma olhada rápida nas cartas. Havia desenhos diferentes em cada uma delas. Enquanto preparava o café, perguntei que tipo de baralho era aquele. Ela me disse com uma voz calma que era um tarô. Olhou-me de cima a baixo e perguntou se eu queria que ela lesse as cartas para mim. Disse que gostaria de saber o que o futuro me reservava, mas que não tinha dinheiro para pagar. Ela respondeu que sabia que minha situação financeira não estava boa, mas que leria as cartas de qualquer forma porque havia advertências muito importantes para mim. Fiquei sem palavras e ela escreveu seu endereço e número de telefone em um papel e me entregou. Disse para eu ir vê-la no próximo domingo e que não me preocupasse, que faria tudo de graça. Confesso que fiquei um pouco assustada e toda a situação me pareceu muito estranha. Eu não a conhecia. E ela já estava oferecendo seu endereço e querendo me fazer um favor sem esperar nada em troca. Durante o restante da semana, dizia a mim mesma para não ir, mas no domingo de manhã acordei com uma curiosidade incontrolável de saber o que aquelas cartas tinham para me dizer. Reuni coragem e fui à casa daquela mulher. Contrário ao que havia imaginado, sua casa estava em um bom bairro e tinha uma fachada muito bonita. Quando cheguei, um casal muito bem vestido estava se despedindo dela e agradecendo. Observei que entraram em um carro muito caro e, pelo nível dos clientes, imaginei que as cartas dela deviam ser eficazes, já que todas as pessoas que entravam e saíam pareciam estar muito bem economicamente. Depois de passar aproximadamente 1 hora na rua, finalmente reuni coragem e toquei o interfone. Um rapaz muito bonito e simpático me atendeu. Seu nome era Itamar e ele era um dos assistentes dela. Naquele momento, ela estava ocupada atendendo alguns clientes e ele me pediu que esperasse em uma sala de estar. Observei a decoração e notei que havia algumas mini-estátuas de figuras que nunca tinha visto antes. Naquela sala, também havia um altar que chamou minha atenção. Era composto por estátuas de entidades e outros objetos. 2 daquelas estátuas me deram calafrios. Uma delas era de uma mulher toda vermelha, seminua e com chifres na cabeça. E a outra, que para mim era a mais aterradora e também a maior do altar, era uma entidade com corpo de homem, cabeça de cabra, chifres e asas. Depois de ver aquilo, comecei a me sentir muito mal. Minhas mãos ficaram frias e trêmulas, comecei a suar muito, minha cabeça doía e me senti tonta. Tinha tanto medo que acabei desmaiando. Quando acordei, estava deitada em um sofá com um pano úmido na testa. Parece que você se sentiu mal. Comeu algo antes de vir? Ela me perguntou. Assenti com a cabeça e ela continuou. Notei que nem sequer nos apresentamos. Sou Tawane Orri e ele é meu sobrinho Itamar. Qual é o seu nome? Custei a falar, mas disse meu nome e agradeci por terem me ajudado. Seu corpo e seu espírito estão muito fracos. Tem certeza de que quer fazer a leitura das cartas hoje ou prefere vir outro dia? Itamar me perguntou com uma voz doce. Não conseguia dizer que não queria saber de nada. Sentia que já tinha invocado uma entidade maligna.
Pensei que, se me negasse a fazer a leitura, isso seria uma ofensa muito grave para ela, e não queria ofendê-la nem desatar sua ira. Disse que preferia fazer a leitura das cartas naquele momento. Levantei-me do sofá e a segui até outra sala da casa. Nessa sala só havia uma mesa com uma cadeira e algumas velas. Ela me pediu para me sentar e esperar enquanto acendia algumas velas e colocava velas pequenas e coloridas ao redor da mesa. Senti-me tão mal que comecei a tremer novamente e a sentir frio. Ela me olhou com um sorriso e disse que tudo ficaria bem. Pediu que eu fechasse os olhos e pensasse nos meus desejos mais profundos. Fiz o que ela disse e comecei a me sentir mais relaxada. Então, ela começou a fazer a leitura das cartas. Não sei quanto tempo passou, mas quando abri os olhos estava muito assustada. Havia uma carta muito escura na minha frente. Não lembro exatamente qual figura tinha, mas o que lembro é que tinha muitas manchas vermelhas que pareciam sangue e algumas partes dela estavam queimadas. Ela olhou para a carta e depois me olhou nos olhos. Esta carta representa uma entidade muito poderosa e perigosa. Esta entidade gostaria de fazer um trato com você. Está disposta a lhe dar tudo o que deseja em troca de algo muito valioso para você. Mas cuidado, porque nada nesta vida é de graça. Antes de tomar uma decisão, deve pensar muito bem se vale a pena arriscar sua alma. Estava tão assustada que não consegui dizer nada. Ela me olhou fixamente nos olhos e disse: "Tudo bem, não se preocupe. Você não precisa tomar uma decisão agora. Pense bem e volte a me ver quando estiver pronta." Levantei-me da cadeira e saí correndo daquela casa. Quando cheguei ao meu apartamento, percebi que não estava sozinha. Senti uma presença muito forte atrás de mim, como se alguém estivesse me observando. Virei-me e vi uma sombra escura no canto do quarto. Fiquei tão assustada que comecei a gritar e a chorar. Não conseguia me mover nem falar. Estava completamente paralisada pelo medo. Depois do que pareceu uma eternidade, a sombra desapareceu e pude me mover novamente. Deitei na cama e me cobri com o edredom. Estava tremendo de medo e não consegui dormir a noite toda. Essa foi a pior noite da minha vida. Na manhã seguinte, liguei para Tawane Yauri e pedi que me explicasse o que havia acontecido. Ela disse que era normal me sentir assim depois de uma experiência tão intensa. Pediu que eu fosse vê-la naquela tarde para falar sobre a minha situação. Aceitei e fui à casa dela na hora combinada. Ela me recebeu com um sorriso e me levou para a sala de estar. Sentei-me no sofá e ela se sentou à minha frente. Antes de falar sobre a sua situação, gostaria de te contar algo sobre mim. Sou uma bruxa e tenho a capacidade de ver o futuro. Pratico magia desde criança e já ajudei muitas pessoas ao longo dos anos, mas meu poder não é ilimitado. Existem coisas que estão além do meu controle e que só uma entidade poderosa pode resolver. Por isso, quando vi aquela carta na leitura de ontem, soube que havia uma entidade poderosa te seguindo. Essa entidade é muito perigosa e está buscando fazer um trato com você. Mas antes de aceitar qualquer trato, você deve pensar muito bem nas consequências. Não posso te dizer o que fazer, mas posso te aconselhar sobre os riscos e as recompensas de cada opção. Escutei atentamente suas palavras e pensei no que havia acontecido na última noite. Sabia que não podia continuar vivendo com medo e angústia. Precisava de uma solução rápida e eficaz para os meus problemas. Pedi a Tawane Yauri que me ajudasse a fazer o trato com a entidade. Ela me olhou com tristeza e disse que essa não era uma decisão fácil de tomar. Advertiu-me que, uma vez feito o trato, não haveria volta. Eu estava disposta a correr o risco. Tawane me deu uma vela e pediu que eu a acendesse e repetisse depois dela as seguintes palavras: "Te invoco, poderoso espírito da escuridão. Te ofereço minha alma em troca de riquezas e poder. Que assim seja." Eu fiz, e naquele momento senti uma presença muito forte ao meu redor. Senti algo entrando no meu corpo e me preenchendo de energia e poder. Quando abri os olhos, percebi que não estava mais na casa de Tawane. Estava no meu apartamento, mas tudo estava diferente. Havia móveis novos, roupas novas e joias muito caras. Olhei no espelho e me surpreendi ao ver que minha aparência física também havia mudado. Minha pele estava mais clara, meu cabelo mais longo e brilhante. Sentia-me mais confiante e poderosa do que nunca.
Estava pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse no meu caminho. A partir daquele dia, minha vida mudou completamente. Com a ajuda da entidade, consegui um emprego melhor e ganhava muito mais dinheiro do que havia imaginado. Pude pagar todas as minhas dívidas e comprei uma casa nova em um bairro exclusivo da cidade. Tornei-me uma pessoa muito influente e respeitada. Mas, à medida que o tempo passava, comecei a perceber que o trato que havia feito com a entidade tinha um preço muito alto. Minha saúde começou a se deteriorar e sentia que algo me consumia por dentro. Além disso, todas as pessoas que se aproximavam de mim acabavam sofrendo de alguma maneira. Comecei a perder amigos e familiares e percebi que estava completamente sozinha. Não tinha ninguém com quem compartilhar meu sucesso e minha riqueza. Foi então que compreendi que havia cometido um grande erro ao fazer o trato com a entidade, mas já era tarde demais para me arrepender. Agora estou presa nesta vida de luxo e solidão, pagando o preço pela minha ambição e ganância. Às vezes me pergunto se tudo isso valeu a pena, mas sei que não há volta. Perdi minha alma e agora tenho que viver com as consequências das minhas decisões. Esta é minha história. A história de como vendi minha alma por riquezas e poder, e como me tornei a pessoa que sou hoje. Espero que meu relato sirva de advertência para aqueles que estão pensando em fazer um trato com entidades obscuras. Lembrem-se de que nada nesta vida é gratuito e que tudo tem um preço. Pensem bem antes de tomar uma decisão que pode mudar suas vidas para sempre. Meu nome é Joaquim Caetano. Tenho 42 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que mudou minha vida. Foi no ano de 2022 e muitos anos depois ainda me atormenta uma experiência com as sombras que nunca pensei que fosse tão aterradora. Pensei muito antes de escrever este relato para vocês. Afinal de contas, estou expondo minha vida ao mundo. Naquela época, estava passando por uma fase muito complicada. Não conseguia trabalho, estava sem dinheiro e com isso meu futuro era incerto. Mas antes disso, minha vida também não tinha sido boa nem fácil. Na escola, eu era alvo de todos. Ninguém me notava, a não ser para fazer bullying por causa dos meus óculos e por ser muito magro. Era horrível. Muitas vezes pensei em fazer algo para acabar com aquilo, mas sempre me aguentava como podia. O tempo passava e nada mudava. Minha esperança era que, ao terminar o ensino médio, aquela fase se acabaria. Mas foi o contrário, era como se tudo estivesse desmoronando sobre mim. Meus pais não se importavam comigo, nunca quiseram fazer algo para me ajudar, nem mesmo ter uma conversa. Eu era um tipo que sempre falava comigo mesmo, sempre refletindo e pensando no que poderia fazer para mudar aquela vida. Também pedia que alguém que quisesse me ajudasse, fosse o universo ou qualquer outra coisa. Não me importava. E aqui vai um conselho. Cuidado com o que pede, pensa ou fala. As palavras têm poder. Foi numa noite chuvosa, enquanto caminhava de volta para casa pelas ruas escuras, que algo estranho aconteceu. Estava voltando da biblioteca, faltando umas 6 quadras para minha rua, quando um sujeito apareceu do nada. Naquele momento pensei que seria um assalto, pois a região estava sofrendo muitos roubos e quase todas as noites alguém passava por uma situação de ser abordado por ladrões. Sem querer julgar, mas aquele homem tinha um aspecto muito sinistro. Não parecia um drogado. O que me deixou ainda mais assustado foram os olhos vermelhos que ele tinha. Era aterrador e ao mesmo tempo tão penetrante que não conseguia parar de olhar, apesar do quão escuro estava aquela rua. Notei que ele tinha uma pele com um tom avermelhado e aí começou a falar comigo de uma maneira que parecia saber tudo sobre mim. Às vezes até parecia ler meus pensamentos. Quando se aproximou foi com um sorriso enigmático e imediatamente disse que poderia me ajudar, mas que o preço poderia ser alto de certo ponto de vista. Eu não entendi e, sem entender, perguntei: "Como assim, senhor? Do que está falando? Por favor, deixe-me em paz." Mas ele me chamou de rapaz e eu ouvi, e vim porque você me chamou com tanta força e descontentamento. Ele respondeu, e enquanto isso, as pessoas continuavam a caminhar. Senti uma sensação muito estranha. Houve um momento em que era como se aquele homem tivesse uma corrente de ar quente vindo dele, e em outro momento vi um ar muito mais frio que aquela noite. E olhe que estava chovendo.
Ele não parava de insistir, dizia: "Vamos, rapaz, não tenho o tempo todo do mundo. Se quiser, eu posso mudar tudo." Ele continuou. Nesse momento, parei, olhei bem para ele e antes que eu pudesse perguntar, ele disse o que eu ia dizer. "Sim, rapaz, posso fazer com que qualquer mulher caia aos seus pés. Elas vão te ver como nunca." Não pensei duas vezes. Minha situação era tão miserável que acreditei, mesmo sem saber como, que esse homem poderia fazê-lo. Estava disposto a pagar qualquer coisa para mudar minha situação, embora não entendesse completamente as consequências. Isso era fora do normal. Ele podia ler meus pensamentos. Foi só pensar em aceitar, e ele já estava dizendo que sabia que eu aceitaria. Foi como se algo na minha mente estivesse dizendo: "Aceite, aceite." Não foi apenas uma vez que isso aconteceu. Depois, estendeu a mão e disse: "Vamos, rapaz, pegue minha mão e tudo começará a mudar." Mas como eu disse, o preço pode ser alto. Eu estava tão desesperado que nem pensei no que isso significaria. Apertei sua mão e imediatamente senti como se algo muito pesado estivesse saindo de mim. Foi uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo senti um alívio, como se finalmente algo bom fosse acontecer. Esse homem apenas disse: "Muito bem, rapaz, está feito. Agora vá para casa e espere. Você verá que tudo começará a mudar." E ele se foi. Foi tão estranho porque no momento em que soltei sua mão e olhei para trás, ele simplesmente desapareceu, como se tivesse evaporado. Caminhei até minha casa pensando no que acabara de acontecer. Estava confuso, mas ao mesmo tempo sentia que algo bom estava por vir, e assim foi. No dia seguinte recebi uma ligação oferecendo um emprego, algo que eu estava esperando há meses. Aceitei sem pensar duas vezes e a partir daí minha vida começou a mudar. Não apenas no trabalho, as mulheres começaram a notar minha presença. Era como se de repente algo tivesse acontecido e todas queriam estar comigo. Nunca tinha recebido tanta atenção e foi incrível. Mas depois de alguns meses, comecei a perceber que nem tudo era tão bom quanto parecia. Coisas estranhas começaram a acontecer. Começaram os pesadelos, via sombras no meu quarto, sentia presenças. Era como se algo ou alguém estivesse sempre comigo, observando-me. Não conseguia dormir bem, estava constantemente cansado e exausto, mas o pior estava por vir. Uma noite acordei com a sensação de que alguém estava no meu quarto. Olhei para o canto e vi uma figura escura. Era ele, o mesmo homem que tinha me oferecido mudar minha vida. Ele estava lá, de pé, olhando para mim com aqueles olhos vermelhos e disse: "Eu te disse, rapaz, que o preço seria alto. Agora é hora de pagar." Desde essa noite minha vida se tornou um inferno. Essas aparições se tornaram mais frequentes, não apenas em casa, mas em todos os lugares. Sentia que estavam me seguindo, me observando, e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Tentei buscar ajuda, fui a psicólogos, a padres, a qualquer pessoa que achasse que poderia me ajudar, mas nada funcionava. Foi então que percebi que o que tinha feito era um pacto com ele, e agora estava pagando o preço. Levo anos lutando com isso, buscando uma maneira de me livrar deste tormento, mas até agora não encontrei uma solução. Minha vida mudou sim, mas a um custo que nunca imaginei, tudo por desejar algo mais, por querer mudar minha situação sem pensar nas consequências. Assim, meu conselho para qualquer um que esteja passando por uma situação difícil é que tenha cuidado com o que deseja, com o que pede, porque nunca se sabe quem pode estar ouvindo, e o preço que terá que pagar pode ser muito maior do que está disposto a dar. Obrigado por me permitir compartilhar minha história. Espero que possa servir de advertência para outros. É difícil saber o que se esconde por trás das pessoas nos dias de hoje. Não sabemos quem vem com boas intenções ou se são demônios andando ao nosso lado. Meu nome é Sebastião e sempre fui sensível às energias, algo que experimentei desde criança. Frequentemente, ao passar perto de alguém, posso sentir arrepios. Minha avó me explicou que isso acontece porque herdei o seu dom, um dom que ela nunca quis explorar. Ela me disse que toda vez que sentia isso era porque a pessoa carregava algo consigo, seja uma maldição ou um espírito pegajoso. Mas se essa pessoa te incomoda muito, é muito provável que tenha feito ou pedido a alguém para realizar feitiçaria ou magia negra. Há algum tempo, presenciei uma história bastante sombria que até hoje, ao escrever essas linhas para vocês,
me provoca um enorme medo. Os fatos estão relacionados com ele, o diabo, sempre à espreita de almas perdidas. Droga, esse maldito não passa de um oportunista. Há alguns anos reencontrei meu meio-irmão. Não tenho certeza de quanto tempo havia passado sem vê-lo, mas imediatamente notei que ele havia mudado e se afastado porque estava vivendo em outro estado de maneira definitiva. Infelizmente, ele não teve a mesma sorte que eu, nem no trabalho, nem nas relações pessoais. Embora não admitisse, tive a sensação de que estava bastante amargurado com a vida. Também sabia que ele era propenso a excessos, gostava de se embriagar até perder a consciência e, segundo outros diziam, usava substâncias piores que o álcool. Não queria julgá-lo, pelo contrário, estava ali para ajudá-lo e apoiá-lo, embora ele não gostasse de mostrar muito suas emoções. No entanto, ele continuava sendo o brincalhão de sempre, embora de vez em quando seu rosto se tornasse sombrio e às vezes parecesse estar com raiva. Um dia, estávamos conversando e tomando algumas cervejas fora da minha casa. Sentamos na varanda e conversávamos quando, sem perceber, já me sentia tonto. Mal tinha bebido 3 latas, mas continuei conversando com ele para não ser descortês. De repente vi um homem alto, de aproximadamente 1,80 m, vestido com um terno azul escuro, quase preto, e um chapéu da mesma cor. Sua pele era bastante pálida e não lembro bem de seu rosto. Ele se aproximou de nós e começou a se envolver na nossa conversa de uma maneira muito educada. Primeiro perguntou por uma fábrica e depois começou a falar sobre temas que me interessavam muito. Oferecemos-lhe uma cerveja, mas ele recusou cortesmente. Nesse momento, minha avó saiu de casa e me chamou. Não entendi por quê, já que estava bastante perto. Ela não quis se aproximar mais e ficou na entrada da casa. Ao me aproximar dela, me disse em voz baixa para entrar imediatamente. Eu disse que não entraria porque estava com meu irmão e um visitante. Mas ela insistiu para que eu entrasse de imediato porque precisava que eu arrumasse a televisão. Notei que estava estranha, quase assustada. Nesse momento, me virei para me despedir do meu irmão e notei que o homem de azul já não estava ao seu lado. Voltei a olhar para minha avó, que com um olhar preocupado me disse: "Eu te avisei." Me aproximei do meu irmão e perguntei para onde o homem tinha ido. Ele ficou nervoso e disse que quando se virou para cumprimentar minha avó, o homem havia desaparecido, caminhando tão rápido que mal pôde ver por qual esquina ele dobrou. Antes de ir embora, ele disse seu nome, mas meu irmão não conseguia lembrar. Apenas mencionou que soava estrangeiro porque era algo incomum, lembrando apenas que começava com a letra L. Ao entrar em casa, minha avó já tinha a água benta preparada. Ela me aspergiu com ela e depois me fez rezar muitas vezes. Depois me perguntou se eu sabia com quem tinha estado falando. Respondi que não. E com um tom muito sério, ela disse que era ele, e se não fosse ele em carne e osso, seria algum emissário dele. Embora eu não estivesse seguro de que aquele homem fosse ele, também não achava que tudo isso fosse mera superstição de idosos. Embora o sujeito me parecesse uma pessoa agradável, não quis contradizer minha avó. Ela estava furiosa porque não gostava que eu me aproximasse do meu meio-irmão. Dizia que a mãe dele estava envolvida com feitiçarias e rituais que se realizavam do outro lado da cidade. Bom, eu não pensava o mesmo. Afinal, ele era meu irmão e nunca me faria mal. Talvez vocês pensem que minha avó é uma pessoa intolerante, mas ela tem essas crenças porque a mãe dele, do meu meio-irmão, há muitos anos, fez um pacto com o diabo, pedindo algo contra minha mãe e contra mim. Não funcionou porque, segundo dizem, ela não soube fazer o pedido corretamente. Que estive com meu irmão, as coisas começaram a dar errado. Eu adoeci gravemente, minha namorada terminou o relacionamento e perdi meu emprego. Tudo parecia desmoronar. Não podia evitar pensar que talvez aquele homem realmente fosse o diabo e que de alguma maneira havia afetado minha vida. Não quis contar a ninguém o que havia acontecido, exceto a minha avó, que simplesmente me disse: "Eu te avisei." Desde então, tenho tentado me afastar de qualquer coisa que possa atrair energias negativas para minha vida e tenho tentado viver de uma maneira mais espiritual e positiva. Não sei se aquele homem era realmente o diabo ou apenas um ser com más intenções, mas essa experiência me mudou para sempre.